E aí, o que fazer quando o planejamento falha? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Rai e aqui a gente vai falar sobre o que fazer. Qual que é o plano de ação quando o nosso planejamento vai por água abaixo, quando acontece alguma coisa e acaba atrapalhando todo o planejamento que a gente vem criado. Mas antes da gente falar sobre o que fazer, eu quero trazer um pouquinho aqui o conceito sobre planejamento. E de uma forma simples, planejamento é um plano que a gente cria com antecedência para que a gente atinja algum resultado. Então, nada mais é do que a gente pensar estrategicamente no resultado que a gente quer e a gente definir passo a passo, a gente definir algumas ações para serem executadas e a gente alcançar esse resultado que a gente definiu lá no início desse projeto, do planejamento em si. E existem vários tipos de planejamento, com certeza você já ouviu falar sobre vários desses. Existem os planejamentos estratégicos que muitas empresas fazem, planejamento estratégico anual, semestral, trimestral. Então é um planejamento mais longo, é olhar para todas as ações, o que vai ser feito em cada mês e qual que é o objetivo no final do ano que precisa ser alcançado. Existem outros tipos de planejamento também, planejamento de projetos, planejamento de uma determinada ideia, planejamento de alguma meta que você quer atingir, mas aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre planejamento semanal / diário, que é onde a gente sente mais quando algum imprevisto acontece, quando alguma coisa acontece e todo o nosso planejamento vai por água abaixo. Mas para você sentir que o teu planejamento foi por água abaixo, com certeza você já fez algum tipo de planejamento, seja ele semanal, seja ele diário. De alguma forma você sentou e você planejou o teu dia, planejou suas atividades, quais são os seus compromissos e aí, começou o teu dia ali preparado para iniciar suas atividades. E aí no meio disso acontece algum imprevisto. Alguém liga, alguém precisa de ajuda, alguma demanda é passada para você com alguma urgência, alguma reunião surge de urgência para você participar, algum familiar precisa de você, alguma coisa acontece e você precisa sair do teu planejamento. E o que fazer nessa hora? Chorar? Não. Essa não é a solução, definitivamente essa não é a solução. Muitas vezes a gente fica desesperado, a gente fica agoniado, ansioso quando esse tipo de coisa acontece. E é nesse momento que a gente não pode deixar essas emoções impactar no nosso dia, porque na maioria das vezes é isso que acontece. A gente deixa as emoções impactar naquele momento e aí ao longo do dia a gente vai sentindo isso e acaba prejudicando a execução das outras atividades. E claro, a gente tem demandas para poder fazer, a gente tem compromissos com nossos clientes, a gente tem compromissos com nossos líderes, com os nossos liderados, com nós mesmos. Então a gente precisa entender o que fazer nesse momento para que quando o imprevisto aparecer, a gente conseguir remanejar, a gente conseguir se organizar para que a gente continue a fazer as nossas demandas e a gente não sentir esse desespero, essa ansiedade que muitas vezes acontece quando a gente não sabe o que fazer. Uma coisa muito importante que precisa ser feita e que eu faço, que me ajuda muito nesse momento quando o imprevisto acontece, é durante o meu planejamento. Vou te dar um exemplo. Durante o meu planejamento semanal, que eu faço no domingo para poder planejar toda a minha semana, eu não planejo o meu dia 100%. Eu não coloco tarefas em 100% do meu dia, nem nenhum compromisso. Por quê? Eu sou líder de algumas pessoas. Eu gerencio uma empresa, eu gerencio um time de marketing. Isso, eu tenho os meus projetos que acontecem. Então, com certeza, algum imprevisto pode aparecer. Algum liderado meu vai precisar de mim, eu vou precisar acudir alguém, eu vou precisar fazer algum tipo de alinhamento. Então, eu não planejo a minha agenda 100%. E por mais que você não tenha liderados, por mais que você não esteja numa empresa, você não é líder de ninguém, você não pode planejar 100% dela, porque imprevistos vão acontecer.
está fora do nosso controle. Então a gente não pode contar que não vai acontecer, a gente não pode contar que imprevistos não vão acontecer, porque vão acontecer. E se a gente planejar 100%, a gente vai acabar se frustrando porque o nosso planejamento vai ser impactado. Então a primeira dica, não planeje o seu dia, a tua semana, 100% dela. Deixe blocos vazios na tua agenda para que você consiga remanejar as atividades e os compromissos que você tiver. Então, quando aparecer o imprevisto, você vai conseguir realinhar a tua agenda com os teus compromissos, porque você vai ter blocos livres ali. Essa é uma dica muito importante. A segunda dica é que quando acontecer o imprevisto, você parar uns 10 minutinhos para você reorganizar as informações. E o que é reorganizar as informações? Assim que esse imprevisto acontecer, você precisa analisar o impacto dele no teu dia. Vou te dar um exemplo. Digamos que você tem ali o teu dia todo organizado e aí surge uma reunião de última hora que você precisa participar. E neste mesmo momento, você tem alguma atividade importante que você precisa mandar para alguém depois. E aí o que você vai fazer? Eu sempre gosto de parar um momento ali, uns 5, 10 minutinhos para poder olhar a minha agenda. O que eu tenho de compromisso no dia? O que eu tenho de atividades no dia? O que é importante ser feito? Qual que é a minha prioridade no dia? E se a minha prioridade é impactada, eu preciso colocar numa balança. Será que essa reunião é extremamente importante para que esteja no lugar da minha prioridade? Ou será que eu não consigo colocar minha prioridade para depois dessa reunião? Porque vai estar tudo bem, não vai impactar, não vai fazer diferença. O importante é fazer aquela atividade. Então você precisa parar e olhar para a tua agenda para você conseguir redirecionar aquelas atividades que vão estar ali. Se existe uma atividade muito importante que você precisa fazer, mas essa reunião entrou no lugar, você consegue remanejar essa atividade para um momento depois. Ou se a tua agenda está muito puxada, você vai precisar realocar outras atividades para outros dias e fazer essa atividade que é super importante. É uma questão de estratégia, é uma questão de você olhar para a tua agenda e entender o que é mais importante, qual que é a tarefa que tem um peso maior, qual que é outra tarefa que você consegue remanejar, se tem outras pessoas que estão envolvidas nessas atividades, falar com essas pessoas. Ó, fulano, surgiu aqui um imprevisto, surgiu uma reunião super importante que eu preciso participar e eu não vou conseguir fazer esse alinhamento com você, eu não vou conseguir te entregar isso aqui hoje. Posso te entregar amanhã? Posso te entregar um outro dia? É importante fazer esses alinhamentos, é importante avisar outras pessoas que estão envolvidas em alguma outra atividade que vai ser impactada. Então, esse momento de você parar, olhar para a tua agenda e fazer esses realinhamentos e fazer essa reorganização das atividades é essencial para que você evite esse sentimento de pressão, esse sentimento de ansiedade, porque acontece, se a gente não para e reorganiza, a gente sente esses sentimentos ruins e muitas vezes a gente paralisa. Esse que é o pior, a gente acaba paralisando o dia inteiro, a gente acaba se confundindo, a gente acaba ficando confuso e aí a gente perde a linha de raciocínio do dia inteiro. E aí o dia não é produtivo, e aí você não entregou o que podia, aí você ficou devendo alguma coisa para alguém, essa pessoa ficou esperando. Então o ideal é você parar e reorganizar a tua agenda. Então as duas dicas que eu te dei aqui no vídeo. A primeira, não planejar 100% do teu dia, deixar blocos vazios para que você possa remanejar atividades que vão ser impactadas por conta de algum imprevisto que vai aparecer. E a segunda dica é parar e replanejar o teu dia, reorganizar o teu dia. Vai por mim, você parar 5, 10 minutinhos é o tempo suficiente para você conseguir fazer esse replanejamento e conseguir dar vazão às atividades que você planejou. Então me conta aqui nos comentários qual foi a dica que você mais gostou e que você vai aplicar quando esse tipo de imprevisto aparecer para não prejudicar o teu planejamento.